Então, se você, por acaso, em algum momento você observa que a sua empresa está tomando um rumo que não é aquele que você quer, você corrige esse rumo e segue em frente, beleza? Só que você precisa saber qual que é essa rota. Por isso que tudo começa no objetivo. Qual que é o seu objetivo, o que você quer fazer? E aí, muitas pessoas têm dúvidas. Pô, eu não tenho a mínima ideia do que eu faço para definir um segmento. Eu vou trazer daqui a algum tempo essa aula, né? Essa aula já tem lá no curso, quem já fez o mestre da licitação já deve ter visto. Lá a gente passa várias dicas de o que você pode fazer, do que você vai refletir aí para você chegar num denominador comum, para você chegar no seu segmento de atuação, né? E pasmem, isso é possível ser feito, sem problema nenhum. Você já trabalhou com alguma coisa na sua vida, você já deve ter, às vezes, muito mais idade do que eu, né? Tem muitas pessoas aqui que têm muito mais idade do que eu, o que eu até fico bastante honrado, né? Da galera que, pô, muito mais experiente do que eu assistindo, acompanhando o nosso canal. Você tem uma bagagem muito maior que a minha, muitas vezes. Então, você já é uma pessoa experiente, né? Você já trabalhou com alguma coisa na vida, você já fez alguma coisa da vida. Então, muito melhor, na minha opinião, você começar vendendo algo ou prestando serviços também em algo que você o quê? Já conhece, né? Porque você, nesse caso, você precisaria apenas aprender a licitação. Você não precisa aprender o segmento também. A pessoa que não tem um segmento definido ou não vai trabalhar com aquilo que já tem experiência, essa pessoa vai ter que aprender, além da licitação, vai ter que aprender também sobre o objeto, sobre o segmento. E aí é mais estudo, né? Você vai ter que estudar mais, não tem nada de errado. Mas quando você já tem o conhecimento, pô, beleza, eu já entendo sobre material elétrico, eu já entendo sobre serviços de engenharia, eu já sou engenheiro. Então eu não preciso mudar de ramo, eu continuo no meu ramo e só aprendo agora a licitação, só aprendo como que eu vendo para o governo. Não é o foco ensinar essa parte, né? Porque eu vou trazer uma aula só sobre isso aí nos próximos dias, tá bom? Como definir um segmento. Mas esse é o principal não, o primeiro passo. Para onde que você quer ir? Você quer atuar com a sua empresa? Você quer atuar como consultoria, né? Vamos colocar consultoria como se fosse um segmento aí, vai. Ou você quer ser analista, você precisa saber para onde que você quer ir, tá bom? O consultor não tem que se falar em definir segmento, né? O consultor, ele vai pegar o cliente que aparecer. O cliente que aparecer, seja do ramo de serralheria, engenharia, pessoal que é do comércio, que vende produtos de forma geral, o consultor não escolhe, ele pega o que aparecer. Né? O cliente quer aparecer, quiser contratar ele, vamos embora, ok? Agora o empreendedor ele precisa definir. Em último caso, se você não, eu pensei, refleti, realmente não tem experiência com nada, tá tudo bem, né? De repente você é mais novo, tá começando a vida agora, tá tudo certo também. Nesse caso, o que a gente aconselha? Você atuar como Severino Quebra-Galho. O que é o Severino Quebra-Galho? Né? Para a galera das antigas aí, já deve ter conhecido a figura do Severino Quebra-Galho lá no Zorra Total. O Severino Quebra-Galho era aquele cara que estava ali pronto para qualquer situação. Tudo que precisava, ele estava ali para quebrar o galho lá do diretor da época, lá do quadro. Enfim, o Severino Quebra-Galho aqui no nosso exemplo, aqui na nossa analogia, é o fornecedor que vai vender de tudo. Ou vai prestar serviço, vai fazer de tudo. O que o órgão público estiver precisando, o quebra-galho vai levantar a mão e falar, opa, eis-me aqui, vamos embora. Né? Então você pode também começar como Severino Quebra-Galho, vendendo de tudo, e depois, em algum momento da sua rota, você vai se achar por aí. Você vai achar um segmento bacana que você gosta de trabalhar, ou até mesmo seja material, ou seja serviço, ou você vai concluir que, na verdade, você quer ser um consultor. Enfim, né? Mas você tem que dar o primeiro passo. Então essa é a primeira dica, definir aí o segmento de atuação, seja Severino, seja um segmento específico. Segundo passo, uma das coisas que a gente errou assim, que a gente quase quebrou, uma das principais coisas foi o quê? Assumir dívidas logo no início. Então, galera, segunda dica, não invista em aluguel de imóvel algum, não invista. Para você vender para o governo, você não precisa ter um escritório boladão, não precisa ter a melhor fachada da sua cidade, não precisa que o seu escritório seja
em avenida movimentada, avenida grande de movimento, não precisa de nada disso. Você nem precisa de um escritório. Foi uma das coisas que a gente mais errou quando a gente começou, é que a gente queria primeiro de tudo. Logo de cara a gente já alugou um escritório numa das principais regiões aqui de Campinas, né, das regiões mais caras, e aí todo mês você já saía devendo o aluguel, que na época eram uns R$ 800, alguma coisa assim. 5 anos atrás valia muito mais do que é hoje, né? Então, para quem está começando do zero, quem não tem nada de dinheiro, ou tem pouca receita entrando, tem pouco cliente, R$ 800 até mesmo hoje é muito dinheiro, né? Na época ainda era ainda mais. Então, assim, não investiria em aluguel. Não contente, quando a gente começou, a gente alugou várias salas, né? A gente alugou essa sala lá no Cambuí, depois a gente foi para uma sala, quem é aqui da região de Campinas vai saber, vai conhecer. Depois a gente foi lá para o Jardim Chapadão, que é outro bairro bacana também, bem caro inclusive. Depois a gente foi para o Jardim Santa Cândida, que é longe para Dedéu. Então tudo isso daí era o quê? Era longe de onde a gente morava e tinha que pagar aluguel. Então, além do deslocamento de carro, gasolina, etc., tinha que pagar o aluguel. Isso, por si só, já fazia a gente sair devendo aí pelo menos R$ 1.000 aí logo de cara, né? R$ 1.000 da receita que a gente tinha de cliente já ia só para pagar aluguel e deslocamento, né? Isso se eu contar apenas um sócio. Se for colocar todos os sócios, ferrou, aí dá muito mais. Então, segunda dica, não invista em nada de aluguel. Comece da sua casa. Comece aí de onde você já mora hoje. Se você não quer começar da sua casa, sei lá, vai num shopping, pede um café, fica trabalhando na praça de alimentação, não sei, use a criatividade para você achar um lugar para você trabalhar. Mas não precisa investir em imóveis, em aluguel. Ah, Bruno, mas se eu for um consultor, como que eu vou receber o meu cliente se eu não tenho um escritório? Quando a gente não tinha escritório, teve uma época que a gente quase quebrou, que eu falei para vocês, que a gente precisou o quê? Voltar para home office, porque um dos maiores custos que a gente não tinha funcionário na época. Eram apenas os 3 sócios ali, então não tinha funcionário, mas o maior custo que a gente tinha era o aluguel. Então a gente já cortou ele logo e foi trabalhar de casa. Na época que a gente estava trabalhando de casa, no momento que a gente acertou a mão e começou a achar bastante cliente de consultoria, o que aconteceu? Não tem escritório. O que a gente faz? Vamos marcar reunião no Starbucks da vida. Era só reunião em shopping. Quando não, coworking, né? Hoje tem espaços de coworking que você vai lá, faz um aluguelzinho, você paga um valor fixo ali, faz a reunião e acabou. Mas na grande maioria das vezes, a gente fez reunião em shopping, né? Vai lá no shopping, vai lá no Starbucks, pede um cafezão, paga um café para o cliente ali, para o prospecto, na verdade, né? E troca uma ideia ali mesmo. É um ambiente legal, bacana e boa, né? Ou o coworking, e em último caso a gente já chegou até a pedir escritório emprestado para colegas nossos que tinham. Então a gente tinha colega que tinha escritório de advocacia, a gente pediu literalmente o escritório emprestado para fazer uma reunião com um cliente importante na época. Então você tem que ser criativo, galera, tá bom? Mas não precisa de escritório. Se você vai atuar com a sua própria empresa, menos ainda, porque o governo tá cagando e andando para essa questão se você tem escritório ou não tem, tá bom? No português bem claro é isso. Não importa se você é empresa só de fachada, se você trabalha no fundo da sua casa, na sua garagem, não importa. Não importa mesmo. O governo ele não tá nem aí com isso daí, tá bom? Se você ganhar a licitação e entregar o produto depois é o que realmente importa, tá bom? Então, segunda dica é essa. Não invista em aluguel de imóveis. Isso já, por si só, não vai te dar esse custo pesado no início. Esse dinheiro você pode investir em comprar material para você revender com a sua empresa, ou até mesmo ter um capitalzinho para você se bancar como consultor no início, porque até você pegar, montar uma cartela de clientes demora um certo tempo também, né? Então você tem que ter um capitalzinho ali bacana para você se sustentar. Terceira dica, então, pessoal, eu não contrataria um contador, não contrataria. Como assim? Na época, quando eu comecei como consultor em 2016, o que a gente fez? Né? Erro de principiante mesmo, de amador, né? Marinheiro de primeira viagem. Pô, vamos abrir nossa empresa
e aí a gente tem que ter um CNPJ logo para tornar a parada mais profissional, né? E aí para você ter um CNPJ você tem que ter o quê? Um contador. E aí a gente pagou na época R$2,5 só para poder abrir a empresa no papel, a Magna, R$2,5, fora o quê? Os honorários de contabilidade todo mês. Então, foi R$2,5 ali na hora e depois todo mês trezentão que ia pingando ali para o contador. Olha só o tanto de despesa que você vai fazendo que não precisa. Não precisa. Bruno, mas se eu vou ser um consultor, eu não preciso ter uma empresa para eu emitir as notas, para eu tornar a parada mais profissional? E fato é que não precisa. Você vai precisar sim, um momento, ter uma empresa, mas não precisa ser logo de cara. Você pode esperar um tempo, vai empurrando até onde der ali, sem empresa mesmo. Para quê? Para que dê tempo de você montar essa carteira de clientes que eu estou falando. Então você vai ter ali uma carteira, vai ter os seus clientinhos ali, beleza, e essa galera vai estar pagando ali a mensalidade. O dia que isso acontecer, aí você pode pensar em investir no escritório, abrir sua empresa no papel e tudo mais. Mas você pode atuar no início, você que vai ser consultor, você pode começar sem empresa mesmo, tá bom? Sem empresa. Você vai fazer o seu serviço como pessoa física. Você vai, ao invés de emitir uma nota fiscal, caso o cliente peça, não são todos que pedem, né? Caso o cliente peça, você vai emitir um RPA, um recibo de pagamento de autônomo, que é mais ou menos um recibo de pessoa física, né? Você vai conseguir levar essa situação um bom tempo até que você consiga o quê? Chegar em grandes empresas. Quando você chegar em grandes empresas, aí muito provavelmente vai ter que ser uma nota fiscal mesmo. Mas aí, nesse momento, você já vai ter condições de abrir uma empresa no papel, tranquilo, porque você já vai ter uma certa experiência no mercado, um certo tempo, vai ter uma cartela de clientes ali, bacana, de boa. O que eu falo é, evite no início você fazer despesas que são desnecessárias, que essas despesas ela vai apertando, né? É R$300 aqui, 800 ali, mas não sei quanto aqui. Quando você vê, você já sai devendo um mês, quase R$2,5 aí, só de despesa fixa. E aí, pô, R$2,5 todo mês no seu bolso, né? Seria pelo menos um Prolabore para quem está começando, um Prolabore legal até. Então, pessoal, você que é consultor, não abra o seu CNPJ no início, não faça esse custo no início. Comece como pessoa física, faça uma procuração e se alguém pedir nota fiscal, você dá o RPA, tá bom? Que é o recibo de pagamento de autônomo.